primeira-dama Michele Bolsonaro. Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem orgulho da história de vida do Hitler? Não, o que você tem que entender é o seguinte, guerra é guerra. Ele foi um grande estrategista. Se em uma segunda-feira, como todas as outras de 2010, você estivesse jogado no sofá da sala, tarde da noite, para assistir algo na TV e ligasse direto na Band, provavelmente esse seria o programa no ar. Este é o CQC Custe o que custar, o seu resumo semanal de notícias ao vivo para todo o Brasil. Como eu digo... O CQC foi um dos programas mais populares da virada dos anos 2000 para os anos 2010. Da mesma época do surgimento do iPad, do Show das Poderosas e do finalzinho do Orkut e do MSN. Mas se assim como eu, você não é dessa época e nunca assistiu o CQC, eu dou uma geralzona. O programa passava toda segunda noite e era comandado por humoristas misturando jornalismo e comédia. Então imagina uma galera de terno preto e óculos escuros, soltando umas perguntas meio irônicas para cantores, atores, modelos e, claro, políticos, os maiores alvos dos repórteres. Os assuntos eram aqueles mais em alta na semana e miravam nos tópicos mais, digamos, controversos para a época, como drogas, corrupção, direitos LGBT e por aí vai. Gay pode ser homem. Não. Como não? Não, como é que homem pode ser gay? Homem casa com mulher. Isso é gênero, naturalidade sexual. A essa altura, aposto que você já deve até imaginar quem era um dos nomes que vira e mexe aparecia no Canal 13 quando as pessoas ligavam a TV para assistir o CQC. Personagem assíduo do CQC e também dos noticiários, sejam eles falando bem ou muitas vezes falando mal. Mas não importa, falam dele. Jair Bolsonaro do PP conosco no Sem Saída. Foi nesse clima do CQC que Jair Bolsonaro começou a brilhar. Ele era um cara polêmico, o tipo político excêntrico com opiniões duvidosas que o CQC adorava entrevistar. Se te convidarem pra sair no desfile gay, você iria? Eu não iria porque eu não participo, de promover os maus costumes, As falas do deputado repercutiam no programa e iam pra internet, onde tomavam outras proporções. Aos poucos, Jair Bolsonaro passava a ser um nome conhecido no imaginário popular. Naquela época, o Orkut já contava com comunidades de apoiadores, como a Sou Fã do Deputado Jair Bolsonaro, com mais de 4 mil membros, e a pioneira Bolsonaro para Presidente, com 2.469 membros. As falas do deputado no programa também começavam a movimentar as ruas. Os grupos se posicionaram a favor e contra as declarações dadas pelo deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio. Eu apoio o deputado Jair Bolsonaro, porque ele é um deputado que representa a família brasileira e nós temos o direito de apoiar ele. O grupo fascista que está organizando é uma manifestação ilegal em defesa de uma declaração racista do deputado Jair Bolsonaro. Não ia demorar para que o político começasse a ser presença frequente em outros programas, sempre causando polêmica. Eu estou aqui com um homem que fala o que pensa e em qualquer lugar ele fala. Fato é que, apesar de fazer tanto barulho, dentro do Congresso, Bolsonaro estava longe de ter alguma influência nas grandes discussões da política nacional. Era um político do baixo clero e transitava em partidos do chamado Centrão, que normalmente estavam na base de apoio do governo de ocasião. Ele também não tinha grandes apoios, nem conseguia aprovar um grande projeto ou ocupar um cargo muito importante. Ele chegou a se candidatar 4 vezes para a presidência da Câmara, e sua maior votação foi em 2011, onde ele conseguiu 9 votos. Em 2016, ano do impeachment da ex-presidente Dilma, o deputado aparecia nas pesquisas com menos de 10% das intenções de voto. Só que 2 anos depois, contra todas as expectativas, esse mesmo político excêntrico do CQC passou a crescer nas pesquisas e foi eleito presidente do Brasil. O Jair Bolsonaro é uma figura muito sui generis na história brasileira, porque pela primeira vez a gente vê uma figura que nunca teve relevância política no Brasil se tornando simplesmente presidente da República. É uma ascensão muito espetacular. Mas afinal, como isso aconteceu? Como Jair Bolsonaro foi de um deputado sem relevância e pouco popular a presidente da República e líder de um dos movimentos políticos brasileiros mais importantes da última década? No vídeo de hoje, a Politize te conta o que Jair Bolsonaro fez no governo passado. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos hoje mostrar as nossas bandeiras. É o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
Limite da meia-lua, bateu o Shoa, abriu para Jair, aproxima-se do gol e atira, gol! Gol dos brasileiros, Jair! 248 jogos, 145 vitórias e 74 gols. Jair Rosa Pinto começou a carreira no futebol em 1941 e se tornou um dos grandes ídolos palmeirenses, chegando a jogar na seleção brasileira. O craque do futebol era ídolo para muita gente, em especial para Percy Geraldo Bolsonaro, ex-candidato a prefeito, que admirava tanto o jogador que deu o nome dele para o seu segundo filho. O Messias, por sua vez, veio pela mãe, Olinda Bonturi, que quis representar o milagre do nascimento depois de uma gestação difícil. Ela era bem religiosa e, segundo a família, chegou até a participar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, naqueles meses antes do golpe de 64. Assim nascia em 1955, em Campinas, Jair Messias Bolsonaro, batizado pelo futebol e pela religião, duas coisas que no Brasil tem quem diga que não se discute, mas que volta e meia se misturam por aí. Durante a infância, a família teve vários CEPs, mas o jovem Jair passou grande parte da sua adolescência no interior de São Paulo, em Eldorado. O nome da cidade veio da lenda antiga que falava de um rei que se cobria de pó de ouro e depois mergulhava em um lago sagrado como parte de um ritual. A história também falava de uma cidade mítica, toda feita de ouro, escondida em algum lugar da América do Sul. A gente sabe que Eldorado não é realmente a cidade perdida da lenda, mas o mito fez sucesso principalmente durante a corrida ao ouro e a época da glória dos garimpos aqui no Brasil. A descoberta do minério no Vale do Ribeira transformou Eldorado em um importante centro de mineração, impulsionando a economia local e chamando a atenção de muitos garimpeiros, inclusive de Percy, pai do Bolsonaro, que usava a atividade para sustento da família e que passou de herança para Jair a paixão pelo garimpo. E é aí que surgem as ideias que anos depois inspirariam as políticas de seu governo, como a facilitação do garimpo, a flexibilização das políticas ambientais e liberação desse tipo de atividade em terras indígenas e quilombolas, e até toda obsessão no nióbio. Praticamente, tudo que está na tabela periódica, temos aqui dentro. Mineral do momento, nióbio, temos em abundância no Brasil e nós temos uma tecnologia própria para explorar. Além de ouro, a cidade de Bolsonaro também é muito conhecida por ser uma das mais fortes em riquezas socioambientais da região, com o maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil e 88 comunidades quilombolas em diversos estágios de reconhecimento territorial, o que pode parecer até irônico, já que a relação de Jair com a pauta sempre foi uma das mais conturbadas, com uma visão bastante crítica em relação às reservas quilombolas, indígenas e às políticas ambientais. Não existe mais demarcação de terra indígena. Nós botamos um ponto final nisso. Mas talvez a mais irônica das coincidências, ou não coincidências, é que Eldorado, além de tudo isso, foi palco e casa de um dos maiores guerrilheiros da esquerda, que marcou para sempre a vida de Bolsonaro, Carlos Lamarca. Militar e guerrilheiro, ele é conhecido por suas ações revolucionárias e saiu do exército para se tornar um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar nos anos 60 e 70. Parecem até opostos para algumas pessoas. Lamarca saindo do exército, indo para a política e se tornando um ícone da esquerda. Bolsonaro saindo do exército, indo para a política e se tornando um ícone da direita. Poderia ter acabado por aí, mas foi em Eldorado que Lamarca e seu grupo se refugiaram e organizaram suas ações. No dia 8 de maio de 1970, aconteceu uma operação para capturá-lo a menos de 100 metros da escola onde Bolsonaro estudava aos 15 anos. Hoje, ele até conta que, como conhecia a região, se aproximou dos militares para oferecer informações sobre as trilhas da mata. Eu participei da luta armada no Vale do Ribeira, na caça do Lamarca, que havia executado o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública, em cárcere privado. No fim, não foi em Eldorado que Lamarca foi capturado, mas com certeza, esses caminhos cruzados foram essenciais para o que estaria por vir na vida de Jair Bolsonaro. O jovem estava decidido a entrar para o exército. A carreira militar do ex-presidente começou na década de 1970.
se formando paraquedista na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, mesma escola em que se formaram anos antes o vice Mourão e o general Heleno, nomes fortes do governo Bolsonaro. Ele se formou em 77 e foi treinado pela chamada Geração Vietnã, que eram aqueles militares que lutaram contra a guerrilha da Araguaia. A formação de Bolsonaro no Exército reflete muito a visão desses oficiais e ajudou a formar as bases do pensamento político do futuro presidente. Uma perspectiva dicotômica que vinha daquele contexto da Guerra Fria e da ditadura militar, onde o mundo se dividia em dois lados, capitalistas e comunistas, militares e guerrilheiros. Esses professores de Bolsonaro foram treinados para combater o inimigo interno, na lógica da política de segurança nacional da ditadura. O jovem Bolsonaro levaria tudo isso para a política. A crença de que o comunismo era um mal a ser combatido, que se materializava em ameaças internas aos valores tradicionais, essenciais para a estabilidade e para a identidade nacional. Sua formação também reflete uma concepção de que são sempre os militares os mais capazes e eficientes, em uma espécie de contraponto à corrupção e à inabilidade dos civis. Isso ficou evidente inclusive em seu governo, onde a presença de ex-militares em cargos importantes reforçou sua crença de que a disciplina e a experiência militar são cruciais para o bom funcionamento do país. Você apoiaria a ditadura militar se ela acontecesse hoje no nosso país, sim ou não? Dos moldes de 64, sim. Em 1986, o Brasil estava passando por um momento de transição. Após 2 décadas de ditadura militar, o país começava a se reconstruir sobre a chamada Nova República, um período de redemocratização que visava instaurar uma nova ordem política e social. A Constituição de 1988 estava em elaboração e o país tentava se recuperar de uma inflação galopante, salários baixos e uma crise econômica que afetava profundamente a vida dos brasileiros. Foi quando o ainda capitão do Exército, Jair Bolsonaro, escreveu um artigo para a revista Veja, reclamando dos baixos salários dos militares, criticando abertamente o ministro do Exército e a Nova República. No artigo, ele falou das dificuldades que os militares enfrentavam e usou pela primeira vez parte da famosa frase que se tornaria seu lema: Brasil acima de tudo. Por dar a entrevista sem autorização do quartel, Bolsonaro foi preso por 15 dias. No ano seguinte, 1987, ele voltou às páginas da revista, mas desta vez acusado de planejar um atentado a bombas em quartéis do Rio de Janeiro. O plano, chamado Beco Sem Saída, queria pressionar o governo a aumentar os salários dos militares e desafiar a autoridade do ministro do Exército. Bolsonaro e outro capitão, Fábio Passos da Silva, foram apontados como os cabeças do plano. Durante as investigações, apresentaram testemunhas e um desenho que mostrava onde as bombas seriam colocadas, que supostamente havia sido feito por Bolsonaro. Depois disso, uma comissão militar condenou o capitão e o afastou. Apesar das evidências, o Supremo Tribunal Militar decidiu que as provas não eram suficientes para condená-lo, e Bolsonaro acabou absolvido. Depois de tudo isso, o capitão abandonou os quartéis e caiu na política. Em 1989, foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo PDC, o Partido Democrata Cristão, chegando até a distribuir santinhos nas áreas militares e propondo, durante todo o mandato, 7 projetos de lei, em maioria dedicados aos militares, como o transporte gratuito para as tropas. Depois de eleito vereador, ele decidiu pular a cadeira e partir para Brasília, colecionando 7 mandatos de deputado federal, o que quer dizer que Bolsonaro passou mais de 10 mil dias na Câmara. O primeiro mandato foi agitadíssimo, até porque ele caiu de paraquedas diretamente no olho do furacão do governo Collor. Coisas que quem está acompanhando a série já sabem bem. Representando e expressando também a vontade dos militares, que são povo, voto sim. Tirando isso, as coisas ficaram na mesma vibe do mandato de vereador. Claro, agora com uma proporção um pouco maior. Ele preservou a figura de sindicalista militar, defendia as baixas patentes, focando nas necessidades de soldados e cabos, e até organizou a Marcha pela Dignidade da Família Militar. Ainda no primeiro mandato, ele expressou apoio ao regime de exceção, chegando a sugerir congelar o Congresso. Não há presidente da República que consiga bem governar esse país com um Congresso que age com conivência com o próprio Poder Executivo. No segundo mandato, em 1995,
já começou com uma mudança e tanto. Agora, ele era eleito pelo PPR, o Partido Progressista Reformador, e que, inclusive, foi base de apoio do FHC nos 2 mandatos. Um spoiler aqui. Anos depois, o partido viraria o PP, de Arthur Lira. Nesse mandato, ele participou da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, onde se destacou por sua postura contrária às investigações dos crimes da ditadura militar, sempre defendendo os militares e desqualificando as vítimas, chegando a ironizar as buscas pelos corpos. Comissão essa que eu já te adianto, seria extinguida por ele anos depois durante o seu governo. No mandato de 99 até 2002, ele também apareceu de sigla nova, agora com o PPB, Partido Progressista Brasileiro, mais um nome do futuro PP. E as polêmicas só aumentavam. Em 99, ele participou do Câmera Aberta, um programa pequeno da TV Bandeirantes. Em pouco mais de meia hora, o deputado falaria sobre pautas que o tornaram popular nos anos seguintes e que parecem ser uma síntese do pensamento bolsonarista. Ele começa criticando a corrupção. O governo mais corrupto da história do Brasil. Depois de ser favorável à tortura. Critica a democracia e se auto-intitula antidemocrata. A porcaria que a gente vive hoje em dia é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Elogia a ditadura militar e o massacre do Carandiru e volta a criticar a política de direitos humanos. Só vê direitos de marginais, de malandros. Ele passa a falar então sobre segurança pública quando defende o direito do policial de atirar para matar e a necessidade de armar a população. Se armar, eu ando armado, eu estou armado aqui. Pode me render por aí e matar, é outra história. Volta a criticar a democracia e fala que se virasse presidente, daria um golpe no mesmo dia. Daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia. Ele ainda fala que votaria em Lula e sugere fuzilar o FHC, o presidente da época. O regime militar não fez, matamos 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não, matando. Se vai morrer. Ele voltaria a falar a mesma coisa sobre a FHC em um evento público, quando a fala repercutiria e o então presidente viria a público pedir uma retratação do parlamentar. No fim, sobrou para Michel Temer, presidente da Câmara na época, suspender o deputado. Claro, todas as declarações fazem mais de 25 anos. O Bolsonaro daquela época já não é exatamente o mesmo que assumiria a presidência em 2019. Mas tudo isso ajuda a entender um pouco como o Bolsonaro foi forjando suas ideias e o seu pensamento político. Nessa época, inclusive, o deputado tinha uma visão bem estatizante e intervencionista, alinhada à política econômica da ditadura, e por isso era um crítico ferrenho do Plano Real e das privatizações do governo FHC. Ele não está trabalhando com honestidade, ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma Vale do Rio Doce por 3 bilhões e pouco de dólares. As ideias de Bolsonaro para a segurança pública também refletem um pouco uma concepção mais rigorosa e militarizada, onde a força e a repressão são vistas como soluções principais para a criminalidade. Isso tudo está muito próximo de uma tradição autoritária da ditadura, mas também ganha contornos bem específicos ligados ao berço político do capitão, a cidade do Rio de Janeiro, onde o conflito e a disputa entre milícias, PMs e facções criminosas criam uma dinâmica bem específica na segurança pública. Entre 2007 e 2010, ele fez 33 discursos no plenário sobre Carlos Lamarck. Fez questão de criticar Cuba e condenar Che Guevara e várias vezes garantiu sua vaga na oposição, se manifestando contra o presidente Lula em discursos na Câmara. Foi também nesse momento que ele começou a aparecer mais na TV, como você já viu por aqui, com participações diretas ou não em pérolas da época, como o programa do Jô, o CQC, o Silvio e até o bom e velho Cacete Planeta, que abrigou também os outros governos dessa série. Em outubro de 2014, já eleito para o 7º mandato como deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, com 464.572 votos, Jair Bolsonaro reforçou seu apoio à chapa do PSDB no segundo turno da eleição presidencial. Ele declarou: "O grande mal do Brasil hoje é o PT. Se Dilma conseguir a reeleição, não fugiremos de uma ida para Cuba, sem escala na Venezuela. É um governo que se preocupa em caluniar as Forças Armadas 24 horas por dia." 2 anos antes, em 13 de junho de 2012, Flávio Bolsonaro foi até a casa de Olavo de Carvalho, na Virgínia, nos Estados Unidos,
para entregar pessoalmente ao escritor a medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olavo é talvez uma das figuras mais fortes e impactantes do bolsonarismo. Estudioso de direita, ficou conhecido por aí principalmente pelas suas polêmicas na mídia, sempre defendendo suas ideias contra o que ele chamava de excessos do liberalismo e do progressismo. Ele ministrou vários cursos online, preparando uma geração de conservadores e seguidores de suas ideias, entre eles Flávio Bolsonaro. O olavismo seria ideologia caracterizada por um conservadorismo radical e uma crítica acirrada à esquerda e ao establishment político e intelectual. Defende valores cristãos e nacionalistas, repudia o trabalho da grande mídia e frequentemente cita a existência de uma conspiração global contra esses valores. Mesmo sem títulos acadêmicos, Olavo se tornou autor de best-sellers e criou uma persona marcante, em uma pegada de quase profeta. Através dos filhos, Bolsonaro se aproximou de Olavo e de suas ideias, mudando seu dicionário e refinando suas bandeiras. O escritor se tornaria uma espécie de guru do futuro presidente, que passaria a incorporar em seus discursos termos como marxismo cultural, ideologia de gênero e globalismo. Ideologia de gênero, não. A escola não é lugar da criança aprender sexo. Em 15 de março de 2015, durante uma manifestação contra o governo do PT em Copacabana, Bolsonaro foi convidado a subir em um carro de som, mas foi impedido pelos próprios manifestantes. Em 2016, ano do impeachment, ele mudou de partido novamente. Foram 7 vezes até 2018, migrando agora para o PSC, Partido Social Cristão, e fechando oficialmente o início de uma forte relação com o público evangélico. Naquele ano, inclusive, em Israel, mais especificamente no Rio Jordão, Jerusalém, Jair Bolsonaro foi batizado pelo pastor Everaldo, o presidente do seu novo partido. Em uma live com seus filhos e Olavo de Carvalho, ele conta que se juntou ao PSC para ter espaço no horário eleitoral do pastor Everaldo, líder da Assembleia de Deus, que defendia princípios cristãos e a valorização da família, incluindo a luta contra o aborto e pela redução da maioridade penal. Seu discurso de sempre, agora ligado às ideias de Olavo de Carvalho e com um vocabulário cada vez mais neopentecostal, começavam a repercutir cada vez mais em uma parcela cada vez maior da população. Em 2018, Bolsonaro resolveu pela primeira vez em quase 30 anos, não disputar a reeleição a deputado federal. Ele agora queria ir além e chegar ao cargo mais alto do executivo. O jogo Bolsomito 2K18 foi desenvolvido pela BS Studios e lançado no dia 5 de outubro de 2018 na Steam. Na história, o objetivo é que o personagem Bolsomito derrote os líderes do temido Exército Vermelho, responsáveis por alienar e doutrinar grande parte da nação. Para isso, ele enfrenta figuras da esquerda, como Fernando Haddad, Lula, Jean Willis e Maria do Rosário, que é chamada de Maria do Presidiário no jogo. Além de políticos, Bolsonaro também precisa enfrentar bandidos e militantes de esquerda, incluindo feministas e homossexuais, enquanto é guiado por mentores como o professor Oráculo de Carvalho, Palmito Gentil e Alexandre Frete. Por justificativa de incentivo ao ódio, o material acabou sendo suspenso pela justiça, mas no fim, ele parecia resumir bem as ideias que estavam em jogo naquela eleição. No dia 9 de agosto de 2018, aconteceu o primeiro debate presidencial promovido pela Band. Quase todos os principais candidatos do momento estavam presentes. Marina, Ciro, Cabo Daciolo, Alckmin e Bolsonaro, menos o Lula, que apesar de ainda aparecer nas pesquisas e não estar oficialmente fora, estava preso e foi banido pela justiça de participar. Em junho de 2018, Bolsonaro tinha 21% das intenções de voto. Um número expressivo para alguém que não vinha de um grande partido e não era lá tão conhecido. Mesmo surpreendendo cada vez mais, curiosamente não foi ele o centro das atenções naquele debate. Não haviam perguntas incisivas direcionadas para ele, nem críticas muito duras ou indiretas. Na verdade, em alguns momentos, nem parecia que ele estava lá. Quando Lula sai oficialmente do jogo, no final de agosto, os números de Bolsonaro começam a subir cada vez mais. Ele vai de 21% em junho para 22% em agosto
28% em setembro e chega a 35% no começo de outubro. Sem o petista, só os brancos e nulos superavam os percentuais de Bolsonaro naquele momento. Mas mesmo com os números mostrando uma grande virada de chave na política do país, muita gente, entre amadores, veículos políticos e até analistas, não acreditavam que ele poderia de fato vencer. A campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, ele vai ser moído. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Por isso que no segundo turno ele perde para todo mundo e só empata com a Marina. É o momento em que descrença com a política do PT, né? A gente tem todos os escândalos e a má gestão econômica do PT. Depois vem isso também ocorrendo com essa dupla PMDB-PSDB no poder. O Brasil gosta de um salvador da pátria, né? Quem vai salvar esta pátria? Talvez tenha sido o encontro perfeito naquele momento de uma sociedade cansada com o establishment político e aquele principal candidato que estava ali negando e criticando todo o establishment político, mesmo que ele tenha feito parte desse establishment político, né? Parecia ser alguém de fora do sistema e até contra o sistema. Falava com frequência sobre assuntos que preocupavam a população, como segurança pública, corrupção e economia, e sempre apresentando propostas relativamente simples de se entender. E de quebra, bancava uma imagem mais sincerona, longe daquela imagem tradicional do político. Para completar, ele ainda soube aproveitar as redes sociais para se conectar diretamente com o povo, usando um discurso mais direto e inflamado. Se no primeiro debate ele estava quase que invisível, aqui ele foi um dos centros das atenções. Você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. No início da corrida presidencial de 2018, o mercado demorou a levar a sério a candidatura de Jair Bolsonaro, principalmente devido à falta de pessoas do campo econômico em seu entorno e à imagem estatista e intervencionista que ele havia acumulado ao longo de sua carreira. Mas a chegada do economista Paulo Guedes à campanha mudou esse cenário. Não precisou de muito para que Guedes se tornasse o posto Ipiranga de Bolsonaro, trazendo uma agenda liberal que incluía privatizações e reformas tributárias e da Previdência. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. No dia 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro levou uma facada durante um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais. O autor do ataque foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira e o incidente aconteceu por volta das 13h30 da tarde. E muita gente acredita que esse foi o momento decisivo para a vitória do ex-presidente. Não tem como determinar se isso foi determinante ou não, eu diria inclusive que não, que ele seria eleito da mesma forma, mas com certeza isso ajudou a criar a narrativa contra a esquerda, ajudou a criar a narrativa de um mártir. Em pleno feriado de 7 de setembro, esse era o único assunto na televisão e nas redes sociais, aumentando e muito a exposição de um candidato que tinha menos de 1 minuto de propaganda eleitoral. Sem poder participar dos debates e entrevistas, Bolsonaro deixou Paulo Guedes à frente, o que ajudou ainda mais a sua imagem. Como você já sabe, as eleições foram para segundo turno, e Bolsonaro venceu Fernando Haddad com quase 58 milhões de votos, se tornando presidente da República e iniciando uma nova fase da política brasileira. Durante o governo de Bolsonaro, apesar de alguns avanços, a economia enfrentou problemas maiores do que o esperado. Em janeiro de 2019, o dólar estava R$ 3,88 e, ao final dos 4 anos de governo, atingiu R$ 5,28. Já o PIB, em 2018, estava na casa dos 7 trilhões de reais. Em 2022, chegou a 9,9 trilhões. O per capita foi de R$ 33,5 mil reais para 35,1 nesse mesmo período de tempo. A inflação registrada no Brasil era de 3,77% no início de 2019, subindo para 5,78% em 2022, no final do seu mandato. Já a dívida pública, que estava em 75,4%, foi para 78,3%. Olhando esses dados, a gente percebe que dos 6 índices analisados, apenas 2 deles apresentaram uma melhora. No entanto,
Para uma análise realista do PIB, precisamos ajustar os valores nominais de acordo com a inflação ao longo do tempo. No chamado PIB real, observando um crescimento modesto nos 4 anos de Bolsonaro. Fazendo um processo semelhante com o PIB per capita, percebemos que, na verdade, o índice sofreu uma retração entre 2019 e 2022. Olhando o quadro geral, dá para dizer que as coisas não foram nada bem no governo Bolsonaro quando o assunto é economia. Alguns especialistas dividem esse período em 3 fases: estagnação, crise e recuperação. Mas por que isso aconteceu? Vamos olhar primeiro para o que o Bolsonaro propôs e o que de fato ele fez. Em 2020, o governo tinha como meta alcançar um superávit primário, mas essa promessa não foi cumprida. O plano era eliminar o déficit público no primeiro ano e transformá-lo em um superávit no segundo ano, mas isso não aconteceu. Além disso, o governo planejava reduzir a dívida pública em 20%, através da venda de ativos, privatizações, concessões e outras medidas. Mas essa meta também não foi alcançada. A ideia de, eu vou aprofundar privatizações, ou eu vou tratar tudo com base num discurso liberal, acabou ficando mais difícil de ser realizado. Parte porque a própria dinâmica da política brasileira não aceita tão bem um discurso liberal, parte porque o momento da pandemia também não aceitava muito bem isso. Então aí você tem essa característica, um governo que tentou exprimir um rumo liberal, mas que acabou se perdendo um pouco e acabou se tornando um governo mais pró-Estado em determinados momentos, reforçando aí aquilo que tanto criticava nos governos anteriores também. Outra promessa era a introdução de um sistema de capitalização na Previdência Social, mas essa iniciativa não foi plenamente implementada. A unificação de tributos federais e a criação de uma alíquota única de 20% no imposto de renda, com a isenção para rendas de até 5 salários mínimos, também não foram realizadas. Por outro lado, algumas promessas foram cumpridas, como a criação da carteira de trabalho verde e amarela e a independência formal do Banco Central. O governo também conseguiu fazer uma reforma da Previdência em outros moldes e reduzir as alíquotas de importação e facilitar a abertura e fechamento de empresas através da criação do balcão único. No entanto, promessas como a desoneração da folha de pagamento e a eliminação da unicidade sindical foram parcialmente cumpridas ou não atingiram o resultado esperado. Parte de 2 diagnósticos. Um muito conhecido, que é o diagnóstico da necessidade de fazer a consolidação fiscal. Você precisa então fazer um grande ajuste fiscal, sem o qual não será possível a retomada econômica. E o segundo é um diagnóstico bastante exótico. Havia um problema grave de má alocação de recursos, misallocation. Enfim, é um conjunto de políticas que, na crença de que o mecanismo de mercado vai funcionar do ponto de vista da melhor forma de organizar a economia e a vida social. No início, o Brasil teve um crescimento econômico fraco, inflação sob controle e desemprego mais ou menos estável. A segunda fase começou com a pandemia em 2020. Quando a economia entrou em recessão, o desemprego subiu e muitos perderam renda. O auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso logo no começo da pandemia, ajudou a reduzir o impacto da pobreza, mas a crise foi profunda. No ano seguinte, quando a economia começava a se recuperar, a inflação aumentou bastante, influenciada pela própria crise interna e por problemas nas cadeias produtivas globais e pela guerra na Ucrânia, que elevou os preços dos combustíveis. Em 2020, o PIB brasileiro caiu 4,1%. A maior queda em toda a série histórica iniciada em 1996. Obviamente, era ano de pandemia e o mundo inteiro foi afetado. Na comparação, o PIB dos países do G20 caiu 3,3%, da América Latina, 6,8%, e na média mundial, a queda foi de 2,9%. Na terceira fase, a economia começou a se recuperar, com crescimento, queda do desemprego e aumento da renda. Essa recuperação foi impulsionada por um pacote de gastos públicos e redução de tributos, que foi lançado antes das eleições. Com a vacinação e outras medidas da pandemia em 2021, o PIB brasileiro voltou a subir, marcando um crescimento de 4,6%. No mundo, esse crescimento foi em média 5,8%. Na América Latina, 5,2% e no G20, 5,6%. Porque a pandemia freou uma certa melhora na economia, que aconteceria, possivelmente. O Brasil já vinha saindo da crise, as medidas liberais a curto prazo têm uma tendência a melhorar a percepção de crise, medidas de austeridade, pelo menos a curto prazo. A falta de uma estratégia clara e mudanças frequentes de direção criaram incertezas no mercado.
Além disso, o Brasil lida com problemas econômicos estruturais de longa data, como baixa produtividade, alta carga tributária, burocracia excessiva e desigualdade social. Esses fatores complicam a implementação de reformas econômicas de longo prazo e limitam o crescimento econômico sustentável. A gente não pode só atribuir o mau desempenho à pandemia, especialmente porque se a gente comparar numa média, já no período de recuperação da pandemia, a gente vai ver que a economia brasileira no pós-pandemia, quer dizer, a gente termina 2022 com uma média de crescimento do PIB em torno de 1% ao ano. Quer dizer, se fosse possível atribuir apenas à pandemia o mau desempenho econômico, na média teria um resultado um pouco superior, né? Mas a gente, na média, tem um resultado muito ruim. Quando Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, 12% da população se encontrava abaixo da linha da pobreza. E no fim do mandato, esse número subiu para 31,6%. A taxa de desemprego, que estava em 12,3% em 2018, caiu para 7,9% em 2022. Já o orçamento dedicado para a educação do governo foi de 91,25 bilhões de reais por ano. Mas vale destacar, no entanto, que em 2020 o orçamento da educação caiu 19,8% e em 2021 34,5%, saindo de 141,43 bilhões em 2019 para 137,17 em 2022, uma queda de 3% se compararmos apenas esses 2 anos. Na saúde, a cobertura vacinal, que já tinha chegado a 95% em 2015, foi de 88,40% em 2018 e caiu para 72% em 2022. Então, embora tenha havido uma melhora no mercado de trabalho com a redução do desemprego, o aumento significativo da pobreza e o alarmante crescimento do abandono escolar apontam para uma deterioração das condições de vida e dificuldades no sistema educacional. Além disso, a drástica queda na cobertura vacinal sugere falhas na gestão da saúde pública, principalmente no momento de pandemia, colocando em risco a imunização da população e a prevenção de doenças. No campo social, as promessas também ficaram bem divididas. O Bolsonaro prometeu mudar a Base Nacional Comum Curricular e acabar com a aprovação automática nas escolas, mas ele não cumpriu. Ele também disse que teria um colégio militar em cada capital do país e um grande colégio em São Paulo, mas isso não aconteceu. Em relação à Lei Rouanet, ele prometeu fazer uma auditoria para controlar melhor os repasses de recursos para os artistas e fez algumas mudanças na forma como a lei é administrada. Mas a promessa de uma revisão completa não foi totalmente cumprida. E também a gente tinha ali um problema do ponto de vista da saúde, aí eu acho que era o mais central, né? Aí eu acho que a questão da pandemia não pode escapar, né? Se a gente está pensando em política social de uma maneira mais ampla, a questão da saúde foi, de fato, uma condução trágica no governo Bolsonaro. Essa questão da pandemia, a forma absurda que o governo se comportou e que o presidente se comportou minimizando, acho que o relatório da CPI da Covid no Senado detalha tudo isso, né? Na segurança pública, planos foram parcialmente atendidos ou não cumpridos. Entre os compromissos realizados estão a reforma do Estatuto do Desarmamento, que facilitou o acesso a armas para a legítima defesa e o endurecimento das leis para crimes contra mulheres. No entanto, promessas como acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias de presos, além de garantir excludente de ilicitude para policiais e tipificar invasões de propriedade privada como terrorismo, não foram atendidas. Já a promessa de aumentar a transparência, carro-chefe no discurso anticorrupção que tomou conta da campanha de eleição de 2018, foi cumprida ao encaminhar ao Congresso as propostas das 10 medidas contra a corrupção. No primeiro momento do governo Bolsonaro, quando ainda não havia pandemia no horizonte, a gente via muito mais uma tentativa de readequar certos discursos, transformar a marca de certos programas. Então, agora, entre esse momento final e o momento inicial, que é o momento da pandemia, aí a gente pode destacar uma importante política social que foi meio a contragosto do governo. Esse auxílio emergencial acho que fez uma diferença muito grande do ponto de vista, enquanto política social per se, se você olhar os dados de redução de desigualdade, redução de pobreza, você percebe um efeito muito importante, mas você percebe também que isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. O governo Bolsonaro queria dar inicialmente R$200, se eu não estou enganado. Isso foi aumentado para 600 por conta de pressões do Congresso Nacional. Durante o governo de Jair Bolsonaro, as políticas econômicas foram amplamente orientadas para a direita, com uma abordagem liberal que buscou reduzir o papel do Estado na economia, refletindo uma posição mais à direita na bússola
bússola política, que preza por um mercado mais livre e menos controle governamental. Porque a redução do Estado não se dá só do ponto de vista da venda de ativos ou da redução de quadro pessoal. Se dá também no desmonte das políticas públicas, na redução da capacidade do Estado em realizar as políticas públicas. Então, assim, houve também um desmantelamento orçamentário. Enquanto algumas políticas de assistência social foram mantidas ou ajustadas, o governo deu ênfase à redução de gastos e ao combate a fraudes, refletindo uma abordagem mais conservadora. Além disso, houve uma menor ênfase em políticas de ampliação dos direitos sociais e proteção a grupos vulneráveis, em comparação com administrações anteriores. Mas o governo Bolsonaro é o governo mais à direita que a gente teve na história da Nova República, ou ouso dizer, na história do Brasil. Então, no geral, o governo de Jair Bolsonaro pode ser classificado como de direita na bússola política, se enquadrando ainda na parte superior do plano, em uma região que pode ser entendida como liberal-conservadorismo. Desde o primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, não era difícil encontrar imagens como essa, com o presidente rodeado de militares, na posse, nos ministérios, nos eventos, no palácio, nas viagens ou em qualquer outra ocasião. Claro, até porque, pela primeira vez em mais de 33 anos, o presidente da República era militar e o seu vice também. A partir do início do governo de Jair Bolsonaro, o número de militares em cargos civis na administração pública federal aumentou significativamente. Um relatório de 2021 do Tribunal de Contas da União revelou que a presença de militares em cargos administrativos mais do que dobrou desde o final do governo Michel Temer. Os militares sempre tiveram à frente de, no mínimo, um cargo com status ministerial dentro do governo, que era a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Então, quando o Bolsonaro assume poder em 2018 e anuncia sua primeira equipe ministerial com 8 militares de 22, é um impacto muito grande. Mas você fazendo esse retrospecto, o único momento em que o Brasil, o governo brasileiro, não teve militares à frente de ministérios, né, militares com status de ministerial, foi em Dilma II. Na manhã do dia 22 de maio de 2020, segundo matéria da revista Piauí, o presidente decidiu que enviaria tropas para o Supremo Tribunal Federal para destituir os ministros e nomear substitutos, militares ou civis, para colocar as coisas em ordem. Essa decisão gerou um debate intenso entre os generais presentes, com alguns apoiando a intervenção e outros pedindo cautela. No fim, segundo a revista, a ideia do quase golpe foi descartada, mas embora não concretizada, continuou a ser discutida e divulgada publicamente. A história nunca foi confirmada pelo governo, mas ilustra muito bem o quadro tenso das relações civis-militares nesse período. Em junho de 2020, Bolsonaro reafirmou a ideia de que as Forças Armadas poderiam ser usadas para moderar conflitos entre os poderes. O general Heleno tentou minimizar as especulações sobre um golpe militar, enquanto Bolsonaro e seus aliados continuaram a criticar o STF e a promover uma narrativa de confronto. Eles vão sendo colocados e vão se colocando como o lado moderado, como o lado técnico. Não são indicações políticas, não são nomeações políticas, ainda que sejam nomeações políticas, mas são nomeações técnicas. Os militares não têm ideologia, os militares não têm interesse pessoal, os militares não estão representando as instituições militares, né, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. E aí, quando você observa isso, é uma reflexão que fica logo de cara, então, o que eles estão representando? Em março de 2021, Brasília viveu um verdadeiro terremoto militar. E dessa vez não tinha nada a ver com intervenção e o caldo engrossou para o presidente. Bolsonaro decidiu trocar o ministro da Defesa. E essa mudança radical acabou desencadeando uma onda de demissões nas altas patentes das Forças Armadas. Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em um movimento inesperado, pediram para sair, deixando o país sem um comando militar claro. A troca repentina não foi só uma mudança de cargos, mas uma tentativa de Bolsonaro de manter nos cargos militares quem fosse leal a ele. À medida em que as eleições presidenciais de 2022 se aproximavam, o governo começou a questionar publicamente a confiabilidade das urnas eletrônicas, que há anos eram a base do sistema eleitoral brasileiro, e até a pedir o voto impresso. Bolsonaro e seus aliados repetiam que o sistema estava suscetível a fraudes, alimentando uma narrativa de desconfiança sobre o processo eleitoral. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil.
É a nossa liberdade que está em jogo. Depois de toda a confusão, a derrota veio, por pouco, em uma disputa muito apertada. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. Lula era o novo presidente da República reconhecido pelo TSE, mas não por Jair Bolsonaro, que só chegou a reconhecer indiretamente a vitória do adversário semanas depois, sem citar o nome do petista, mas dizendo que cumpriria a Constituição e agradecendo os mais de 58 milhões de votos recebidos. Mas ao contrário do agora ex-presidente, seus apoiadores não foram no mesmo caminho. De lá para cá, apoiadores radicais do ex-presidente se reuniram em frente aos quartéis militares pedindo uma intervenção militar. Em uma série de ações que você deve lembrar bem, acabariam no famoso 8 de janeiro. Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, com intenções golpistas, invadiram as sedes dos três poderes: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Com o resultado da eleição de 2022 e a vitória do Lula, muita gente ainda se pergunta o que realmente fez com que o Bolsonaro se tornasse o único presidente desde 1998 a não conseguir se reeleger. Se não tivesse acontecido a pandemia, pela diferença muito diminuta votos entre os dois, é provável que ele teria sido reeleito. Isso custou, foi um dos fatores mais nitidamente custaram a reeleição. Esse verdadeiro apagão do ponto de vista de políticas de saúde pautadas na ciência, eu acho que é uma inflexão importante que custou muito caro. Mesmo com as vantagens típicas de um presidente em exercício, como o controle da máquina pública e uma ampla visibilidade, seu governo enfrentou uma forte oposição. A gente termina com baixo crescimento, termina o governo com inflação alta, acima da média, acima da meta, acima do teto da meta de inflação, altas taxas de desemprego, quando a gente olha ali para 2022, né? O horizonte econômico era muito ruim, o horizonte que a gente tinha do ponto de vista de uma possibilidade de superação da crise econômica. Aposto que agora, conhecendo cada um, dá para perceber que esses 5 presidentes pareciam tão diferentes, na verdade têm mais semelhanças do que dizem por aí. Seja no governo Collor, FHC, Lula, Dilma ou Bolsonaro, a democracia ainda se mostra bem jovem, com suas fraquezas e limitações, mas também nos dá a certeza de que ela é o único caminho possível. E saber o que cada um dos 39 presidentes da história do Brasil fez no governo passado é parte fundamental para que possamos entender e valorizar a nossa democracia. Esse foi o último episódio da nossa série Eu Sei o que Você Fez no Governo Passado. Então agora que você conhece melhor os presidentes do Brasil, que tal conferir o primeiro episódio e ranquear todos os 39 chefes do executivo? Agora, conta aqui nos comentários. E aí, qual o próximo tema você acha que deveria virar série aqui na Politize? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!